Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, está escrito assim o texto sagrado: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, diga aprovação, porque depois de ter sido aprovado, diga aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Curve a sua cabeça, mantenha a Bíblia aberta. Eu quero orar por você e você ora comigo também. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, pela fé, eu levanto, Senhor, esta oração pedindo a bênção do Senhor sobre toda essa casa. Senhor Jesus, abre a nossa mente para compreender as suas grandezas. Senhor, estou aqui porque creio que essa palavra é uma verdade para o meu coração e também para o coração de todas essas pessoas que aqui estão neste culto. Senhor, obrigado por essa semana. Obrigado por ver a igreja cheia na quarta, ver muitas pessoas na sexta e ver essas pessoas aqui no domingo. Eu louvo aos céus, meu Pai, porque nós cremos que mais de 1000 pessoas passam por essa casa de oração durante a semana. E isso é uma glória, meu Pai, dentro do interior de São Paulo. Portanto, eu quero entender, Senhor, que essas pessoas que aqui estão e vão receber deste maná que vem do céu se tornarão tão fortes, se tornarão tão cheios do teu Espírito, que não haverá demônio no inferno, não haverá homem na terra e não haverá anjo no céu que pode impedir o agir de Deus sobre a vida dessas pessoas que aqui estão. Eu quero profetizar em nome de Jesus que venha um avivamento sobre essa pessoa e ela seja tomada da glória e do poder de Cristo Jesus. Se tem alguém que concorda comigo, pelo amor de Jesus, aplaude bem forte ao nosso Jesus. Aleluia! Bem forte é Jesus. Maravilhoso. Fantástico. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, amigos visitantes, eu quero pedir a toda a sua atenção para comigo, que eu tenho certeza que eu vou chocar você nesse texto. E se você entender essa mensagem, a sua mente vai se abrir para novos níveis. Diga amém. Olhe para mim, gatão, olhe para mim, gatona. Fica ligado comigo. O texto que nós lemos, senhoras e senhores, está dizendo o seguinte: que bem-aventurado é a pessoa cujo ela é provada, pois se ela for aprovada, ela receberá a coroa da vida. Olhe para mim, olhe para cá, fica olhando para mim. Pega só 5 minutos dessa mensagem que é o começo. Eu duvido que você vai abaixar a cabeça depois que você entender o começo dessa mensagem, porque você vai ficar com muita fome de querer entendê-la por completo. Diga amém. Olhe para mim. O texto diz: bem-aventurado é a pessoa cujo ela é provada e aprovada, pois ela receberá a coroa da vida. Entenda isso. O texto diz, e nós lemos, que isso é uma promessa para todos aqueles que o Senhor o ama. Então isso é muito forte. Só que quando lemos esse texto, o que nós pensamos naturalmente? Que esse texto é uma promessa da salvação. Eu vou passar por provações na terra e Deus vai dar uma coroa da vida para mim lá nos céus, e lá eu vou viver uma vida plena. Eu também pensava isso durante muitos anos. Só que hoje deu um estralo na minha cabeça. Eu falei, eu vou ler esse texto na íntegra. E além disso, eu comecei a procurar as palavras no grego. Então eu comecei a entender que existe um segredo atrás disso. E é esse segredo que eu quero promover você. E quando você entender isso, você vai olhar para as provações da vida não como apenas uma situação difícil. Você vai olhar dizendo: esta é a oportunidade de eu ser aprovado e vencer nessa terra. Diga glória a Deus. Põe para mim, por gentileza, coloque para mim. Olha só o que está dizendo. Nós lemos o texto dizendo: bem-aventurado é a pessoa cuja ela é provada e aprovada. Então a prova vem, e quando ela passa por essa prova, ela é aprovada, pois ela receberá a coroa da vida. Grita comigo, vida. E esse é o sentido que nós pensávamos que é algo de eternidade. Só que eu fui procurar a palavra vida no grego, que significa de zoe, a pronúncia, e o significado significa, de modo geral, vida física. Então olhe para mim, veja que grandeza que é esse texto. Isso aqui é esplêndido, isso aqui é glorioso, porque quando nós entendemos isso, tudo muda. Porque o texto está dizendo agora numa tradução para você entender melhor: bem-aventurado é a pessoa cujo passa por provações, e ele for aprovado, ele recebe uma coroa nesta vida, para brilhar, para vencer, para alcançar,
tomar posse de coisas grandes. Diga amém. Agora entende que quando nós começamos a ler esse texto, deste modo, dessa visão, nós passamos a compreender, doutor, que há situações que vão verificar se eu estou pronto ou não para viver aquela realidade. Agora entenda, a todos nós que estamos aqui temos um sonho. E esse sonho exige o quê? Um comportamento. Esse sonho exige uma inteligência. Esse sonho exige uma postura. E o que vai me preparar para essa inteligência, para essa postura, é as provações dessa vida, que vai me moldando dia após dia. E eu vou sendo aprovado, até que a minha mente muda, até que a minha postura mude, até que tudo se mude e eu possa alcançar aquilo que Deus tem prometido para dentro de mim. Diga glória a Deus. Os problemas que acontecem, Carlos, nessa vida, são problemas que estão provando você. São problemas agora que estão vendo se você é capaz ou não é capaz de mudar de nível. Porque entende, você pode fazer uma autoescola, passar pelo cursinho, mas o que vai identificar se você realmente está pronto ou não é uma prova. E quando eu faço essa prova e a pontuação é boa, alguém vai dizer: você está preparado para ir para o próximo nível. Então eu quero entender que as provações que a vida traz para mim, de briga, contenda, calúnia, defamação, doença, mal-estar, tudo isso, é a igreja que está sendo preparada para ser aprovada, para viver o melhor que Deus tem na terra. Diga glória a Deus. Agora deixa eu provar isso de maneira muito mais poderosa. Olha o que o texto está dizendo em Gênesis 22:12 diz algo fantástico. O texto vai falar sobre a vida de Abraão. Grita comigo, Abraão. Abraão carregava promessas. Diga comigo, promessas. E essas promessas que ele carregava eram muito grandes. E Deus não poderia dar essas promessas para qualquer um. Então Abraão carregava a promessa, mas não significa que ele estava pronto para viver a promessa. Então ele passa por uma prova, um teste, para verificar se ele está pronto a receber o que Deus tem para dar para a vida dele. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão vai oferecer o seu filho Isaque no altar. Quem pede o filho é Deus. Agora imagina uma questão. Deus falando assim para você: pega o teu filho, único filho, leva para o altar e mata ele. Abraão vai fazer exatamente o que Deus está dizendo. É claro que Deus não queria que Abraão matasse o filho. Deus estava provando a vida de Abraão. E o texto está dizendo que quando ele vai obedecer, uma voz dos céus para Abraão. E preste atenção nas entrelinhas para ver se isso não é interessante e não muda a sua maneira de pensar. Então lhe disse: não estende a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Então Deus nunca quis o Isaque no altar. Deus queria saber o coração de Abraão, se temia de fato a Deus, ou se ele é capaz de amar mais a Deus do que o próprio filho. E por que isso? Será que Deus quer me provar dessa maneira? É claro que não. A promessa que Abraão estava prestes a tomar posse era tão grande que ele precisava ser provado à altura da promessa. De novo, a promessa que Abraão carregava era tão grande que ele precisou ser provado à altura da promessa. É por isso que entra algumas pessoas aqui chorando à base de tanta luta e dificuldade. Dentro do meu coração eu já fico: tomara que ela seja aprovada, tomara que ele seja aprovado, porque mais cedo ou mais tarde vai entrar por essa porta dizendo: apóstolo, estou vencendo, estou prosperando, estou alcançando, estou vivendo o melhor que Deus tem para a minha vida. Diga glória a Deus. Agora entende isso comigo. Os sonhos que nós temos exigem inteligência, sabedoria, mudança de comportamento. E tudo isso quem faz são as provas dessa vida. Eu lembro que cada dificuldade que eu passei, pastor Carlos, me tornava mais humilde. Mas cada vez que as provações desapareciam, parecia que eu estava no controle de tudo. E parece que você vai esquecendo das coisas simples. E de repente a sua mente vai crescendo, mas o nariz também vai levantando. E de repente uma prova vem e você tem que voltar ao início, chamado oração, jejum, propósito. Tem que colocar a cara no pó de novo, se humilhar na frente de Deus. E quando isso acontece, você se levanta dizendo: me perdoa, Deus, porque eu entendi o sentido dessa prova. Era reajustar o meu comportamento, era reajustar a maneira de falar, de agir, de tratar as pessoas. Sabe o que eu estou entendendo nesse dia? É
algumas pessoas que entraram à base de luta nessa casa de oração e já está entendendo que Deus não quis colocar você no vale, no deserto, na tempestade, não. Era Deus dizendo: tomara que ele passe por isso e seja aprovado. Tem alguém comigo nessa casa de oração que está pronto a ser aprovado diante das dificuldades dessa vida? Diga glória a Deus. Pois bem, agora veja comigo em Jó 23:10. Olha que coisa grande, isso aqui é poderosa. Quiser acompanhar no telão, amém? Ou na sua Bíblia, se você bem rápido, vá na sua Bíblia. Jó 23:10 diz assim, ó: mas ele sabe o meu caminho. Jó está falando referente a Deus. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Ou seja, Jó está dizendo que vem a provação, que eu vou sair como ouro refinado no meio dessa provação. Jó está dizendo: se tudo isso que eu estou passando é apenas uma prova, pode ficar tranquilo que eu vou me apresentar mais lindo do que o ouro fino. Você está entendendo? Só que quem está dizendo isso é um homem que, para coçar o seu corpo, pega cacos de telha. Quem está falando isso é um homem cujo olha para trás e sabe que todos os seus filhos morreram. É um homem que, cujo olhou para dentro da casa, a própria esposa disse: amaldiçoa teu Deus e morre. E os amigos se apresentam e Jó dizendo: Deus pode me provar que ele vai achar ouro dentro de mim. Sabe que é Jó dizendo: eu estou passando por um processo, e eu sei que o final desse processo eu vou ser aprovado, e eu vou ter o dobro do que eu já tive nessa vida. Aleluia, aleluia. Então é isso que eu quero colocar dentro de você. Vem comigo entendendo essa grandeza. Bem-aventurado é a pessoa cujo for provada e aprovada, pois receberá a coroa da vida. Então Deus tem um novo nível para você, só que Ele precisa que você passe por essa prova, essa situação. De novo, não é Deus que colocou a prova, mas é Deus que está assistindo essa prova e torcendo para que você seja aprovado. Eu vou dizer de novo: são algumas circunstâncias da vida batendo na tua porta e Deus e os anjos gritando: Ele vai passar por isso, ela vai vencer. Eu estou aguardando ela do outro lado. Ei, eu vou poder confiar nela, confiar nele, eu vou poder mudar de nível, eu vou poder dar mais para ele, porque eu entendo que ele não vai ser corrompido, ele não se vende, ela não se vende, ninguém pode arrancar ela do meu altar. Eu estou profetizando pelo nome de Jesus, ei, que a bênção que está por vir, ela é muito maior do que essa provação. Aleluia. Será que alguém pode glorificar aos céus bem forte? Eu creio nisso. Aleluia. 1 Samuel 17:34. Domingo é o dia de nós darmos atenção na palavra. Olhe para mim. Você vai sair daqui enriquecido aqui hoje. Isso aqui é só o contexto daquilo que eu quero colocar dentro de você. 1 Samuel 17:34. Nós vamos falar agora de um homem chamado Davi. E sabemos que Davi foi o matador de... Não ouvi? Toda a igreja matador de... gigante. Só que todos nós lembramos da vida de Davi como matador de gigante. E as pessoas esquecem que ele já matou um leão, ele já matou um urso. Agora cai na realidade: a glória é maior em matar um homem ou matar um leão? Matar o leão, porque o leão é muito mais perigoso do que um homem, sim ou não? Eu temeria muito mais. Se colocasse eu trancado com um leão ou eu trancado com um homem, eu garanto que eu ia para cima do homem. Mas o leão, a dificuldade era outra. É um animal, um predador que está pronto para me comer. O homem não é igualzinho a mim. Então eu sei que se eu dar toda a minha força e ele der uma brecha, eu posso vencer. E o texto está dizendo que Davi, ele se apresenta diante de Golias. E alguém pergunta: mas qual é o seu histórico? Ele vai dizer: eu já fui provado quando eu estava cuidando das ovelhas. E veio um leão e um urso, e eu feri o leão e o urso. E é isso que eu quero que você entenda. Só que a provação, Ana, de Davi foi no oculto. Quem viu ele matando o urso? Ninguém. Quem viu ele matando o leão? Ninguém. Só as ovelhas, então testemunha dele, de mais ninguém. Então existem provações que ninguém vai ver, é só você e Deus. Só que é Deus do outro lado dizendo: isso é um cenário de teste, vai para cima e vence. Não tem plateia, não tem problema, vence. Ninguém
está vendo, não tem problema, vença. Não vai ter auge, não vai ter publicação no Facebook, no Instagram, não tem problema. É Deus dizendo: eu estou olhando e vendo que você está passando dia após dia, e eu estou vendo que você está sendo aprovado. Quantos acreditam? Da glória a Jesus forte. 1 Samuel 17:34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho. 35, se der. Eu saí após ele, feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei ele pela barba e feri e o matei. Só que é Davi que está contando essa história. Alguém podia dizer: isso é mentira. Existe algumas provações que nós vemos na vida que só vai dar coragem para mim, para você e ponto em Deus. Ninguém mais viu. Existem situações que você passou na vida que você pode contar para o seu marido ou esposa que não tem efeito, mas para você teve efeito. Foi você que passou fome, foi você que entrou dentro de um hospital, foi você que ficou doente. São coisas que você passou e você venceu, e aquilo te trouxe força para dentro de você. Ou seja, Deus que te levou em outro nível. Sabe o que eu estou dizendo? Quando Davi matou o leão e o urso, deu coragem. E alguém disse: tem um gigante. Ele está dizendo em outra palavra: se eu já venci um leão e um urso no anonimato, eu sou capaz de matar um gigante em frente de um público inteiro. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Tem provações que são no ocultos, mas tem provações que são em público, e Deus está dizendo: estou te preparando para ser aprovado diante de um público gigantesco. Ei, eu vim profetizar em nome de Jesus. Existe uma promoção que o teu nome sobe, e alguém vai ter que te ver, mas não é ele que começou do nada nessa empresa. Está vencendo, está prosperando. Sabe o que eu vim dizer? Tem coisas que Deus vai colocar em evidência, e quando ele coloca, não tem mão do homem que pode arrancar. Tem alguém que acredita nisso? Pelo amor de Jesus, pega na mão de alguém do teu lado, chacoalha essa pessoa, diga: Deus te trouxe aqui para te avisar que toda essa luta não passa de uma prova. Seja aprovado, rapaz, seja aprovado, mulher de Deus. Deus tem algo grande a realizar. Se tem um filho de Jesus, manda a glória para os céus. É forte. Aleluia. Agora vem comigo, eu quero mudar o nível dessa mensagem. A parte A da mensagem que eu trago para você, você já entendeu. Que todos nós somos provados para ser aprovados. E a aprovação, ela pode vir com cara de doença. Ela pode vir com cara de dízimo. Ela pode vir com cara de um morador de rua batendo na porta do seu vidro, dizendo assim: ei, me dá alguma coisa para comer. Então a aprovação, ela está todos os dias. Por quê? Porque de manhã eu pedi algo para Deus, e Deus dizendo: eu quero dar, eu posso dar, só que eu só preciso saber se você comporta segurar isso. Entende uma coisa? Eu vou dizer algo bem sério só para você entender. Eu e a Letícia, nós discutimos muito Bíblia, e existe um assunto da Bíblia que eu creio de uma maneira e ela crê de outra maneira. Só que do jeito que ela crê não gera polêmica, e o jeito que eu creio gera polêmica de maneira gigantesca. Então nós começamos a discutir esse tempo, até que nós se afunilamos e disse assim: poxa, eu continuo crendo assim, Letícia, mas do seu jeito é muito melhor, para o povo entender e para que não gere polêmica. Supondo que você estivesse numa rede nacional e tivesse exposto a maneira que eu cresço, ia gerar uma polêmica mundial referente ao Evangelho. Então são coisas que nós temos que passar com o tempo, aprender a ouvir, entender as provas, para que se afunile e você gere conhecimento dentro de você. Só que isso acontece treinando. Diga comigo: treinando. E agora é que eu quero mudar o nível dessa mensagem. As melhores pessoas na Bíblia Sagrada que venceram, que alcançaram status gloriosos. Apresentei você Davi, que foi rei de Israel. Diga glória a Deus. Apresentei você Jó, que ele viveu o dobro do que ele tinha. Agora cai na realidade. O primeiro estágio de Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. E o segundo estágio era Jó dizendo: eu sou mais rico do que eu mesmo. Não entendeu?
É alguém dizendo: ei, sabe que é riqueza? Jó é o homem mais rico. Agora Jó se levanta: eu sou mais rico do que eu mesmo. Primeiro lugar Jó, segundo lugar Jó também. Então eu sou mais rico do que ontem eu já era rico. Você entende isso? Então a provação que Jó passou era Deus dizendo: dá tudo em dobro para ele, que ele não se dizia: este homem já foi rico, já foi pobre, agora pode dobrar toda a riqueza que ele já teve em vida, que ele vai continuar me amando, vai continuar olhando para mim, e assim será a glória. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? É forte. Se é para aplaudir, manda para Jesus. Agora vem comigo. Só que todos esses homens passaram por testes. E para você passar por um teste existe um treinamento. E agora é que eu quero chamar a sua atenção. Alguém fala assim: Davi matou um gigante jogando uma pedra na testa do Golias. Amém. Só que a pergunta é, Gerson, quantas vezes Davi usou essa funga e testou nos cordeiros, testou nas árvores ou nas pedras? Eu não consigo ver Davi pegando pela primeira vez a funga e testando no gigante, não. Eu consigo ver todos os dias Davi e do seu lado a sua funga, e todos os dias ele usando a pedra. Sabe o que eu vejo? Davi conversando com alguém e brincando com a funga e a pedra. Sabe o que eu vejo? Entre os irmãos, Davi dizendo: duvida que eu acerto aquela latinha de longe? E Davi dizendo: eu acerto e acerto mesmo. Entende uma coisa? Existem treinamentos que nós passamos que é em lugares simples. Só que o problema é que você não sabe que é treinamento. A Bíblia vai dizer que Davi, ele tocava para a árvore e para os cordeiros. Só que quando alguém passou de longe, ouviu e chamou para ele tocar no palácio, e disseram: este homem toca bem, é valente, tem um dedilhado incrível, toca harpa, este é o homem de Deus. Entende? Eu estou dizendo que o dedilhar da harpa debaixo de uma árvore, o dedilhar da harpa diante dos cordeiros, vai te levar a um palácio glorioso. Eu estou profetizando em nome de Jesus que tudo isso não passa de um treinamento. Ei, obedece, continua, prevalece, cresce. Deus vai te dar grandes coisas. Diga amém. Agora vem comigo. A pergunta é: quanto você treina para alcançar o que Deus tem para a sua vida? Por exemplo, eu quero que você lembre da vida de José. José é uma pessoa que passou 2 anos dentro da cadeia, e ele teve uma única oportunidade. Diga única. Ele se apresenta diante de Faraó e ele manifesta o dom que está dentro de José. A pergunta é: foi a primeira vez que José revelou alguém? É claro que não. José estava dentro de uma cadeia, e a Bíblia diz que ele revelava as pessoas da cadeia. Só que agora preste atenção em mim, e eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Eu nunca vi um pastor entrar dentro de uma cadeia e revelar apenas uma pessoa e não fazer uma fila imensa para a revelação. Principalmente alguém querendo saber quando que eu vou sair daqui. Porque as revelações de José foram essa: você em 3 dias morre, mas você em 3 dias sai daqui e vai ser restaurado ao estado original. Eu imagino uma fila imensa, alguém dizendo: José, e eu? José, fala comigo. José, entrega uma revelação para mim. José, me ajuda. Aí a Bíblia diz que o José se torna um líder da cadeia. Aquilo era um treinamento. Era Deus dizendo: revela esse que não tem nada, vai morrer amanhã, mas revela ele, é seu treinamento. José, esse homem está com a sentença de morte daqui 3 dias, mas revela ele. Aquilo era um treinamento. Era José se comportando de frente com prisioneiros, mas era Deus dizendo: amanhã eu vou te colocar diante de Faraó. Se comporta bem hoje no anonimato, que amanhã eu te coloco em evidência. Tá devagar, eu vou dizer só para quem acredita nesse culto. Eu estou dizendo que tem muitos testes que são feitos a 4 paredes, e são muitos testes que são feitos no anonimato. Só que Deus está dizendo: eu estou preparando a sua adicção, estou preparando a sua oratória, estou preparando a sua obediência, estou preparando a sua inteligência, estou preparando para ver se você obedece mesmo. E lá na frente eu vou te colocar de frente a pessoas grandes e poderosas. Tem alguém que acredita? Pode mandar um glória forte para Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Por gentileza, vem 3 homens aqui comigo. Pode vir, vem aqui comigo. Isso, vem aqui, William, também. Preste atenção, suba aqui em cima. Isso.
Gostaria que vocês ficassem aqui simbolizando o número 1. Faz esse número 1. Número 2. Faz o número 3. Fique assim. Preste atenção. Eu vou ler uma pesquisa que fizeram em 1990 a 1993. Essa pesquisa, quem que fez, são psicólogos que vão revelar o porquê existem pessoas que são número 1 na vida, outras que são número 2 ou número 3. E pelo incrível que pareça, alguém vai falar assim, poxa, a pessoa tem um dom. E se eu falar para você que o dom é 0,01%, e o restante são práticas, horas trabalhadas, horas de treinamento, assim vai. Quem concorda comigo que Michael Jordan tem um dom? Levante as mãos. Eu creio nisso. Alguém crê? De novo, quem acredita que Michael Jordan tem um dom? Eu creio nisso. Só que agora imagine que se ele nunca treinasse, ele seria o melhor do mundo? Sim ou não? Não. Então o dom era uma inspiração que estava dentro dele. Era Deus dizendo assim, você pode, porém treina, porém realiza, porém gasta tempo, porém se sacrifica. E assim vai. Agora preste atenção comigo. Olha o que aconteceu nessa entrevista. Eu quero ler uma publicação que diz assim, desde o início das pesquisas, em 1990, até a sua primeira publicação em 93, o psicólogo Erickson e 2 colegas basearam as suas pesquisas dividindo grupos de músicos, diga músicos, enxadristas, fala comigo, diga atletas, em 3 categorias: a classe mundial, cadê o número 1? Os meramente bons, o 2, e os que teriam domínio suficiente para ensinar as suas atividades, que chamaremos de amadores, que é o número 3. Então uma pesquisa foi feita do porquê que essas pessoas, alguém está preparado para ser exibido no mundo, alguém está preparado para ser bom, e outros estão preparados para ensinar. Entende uma coisa? Se eu apenas ensinar, eu estou nessa categoria. Uma pessoa boa, ela entra em destaque, mas a pessoa que número 1, ela está sendo exposta ao mundo. Não, você está muito devagar. Eu estou pregando e dizendo em nome de Jesus que a receita será dada aqui nesse altar. Não é para você ser amador, nem bom, mas é para você ser o número, e assim seja. Agora olha essa pesquisa, como que eles se basearam para saber quem era e quem não era. A base para essa pesquisa era a resposta à pergunta ao longo da sua carreira: quantas horas você praticou? Essa era a pergunta, quantas horas você praticou? A semelhança começaram com mais ou menos a mesma época de iniciação. Por volta de 5 anos de idade, nessa fase inicial, a maioria praticava por um tempo quase idêntico, de 2 a 3 horas por semana. Por volta dos 8 anos, diferenças reais começaram a surgir. Os alunos que acabariam se revelando os melhores de sua turma passaram a se dedicar mais do que os outros, 6 horas por semana. Aos 9 anos, 8 horas por semana. Aos 12, 16 por semana. Aos 14, assim progressivamente. Aos 20, estavam praticando, isso é, treinando de forma compenetrada, com o objetivo de realmente melhorar bem mais do que 30 horas por semana. Eles chegaram à conclusão que uma pessoa que treina 4 horas por semana é uma pessoa que pode ensinar. Uma pessoa que treina 10 horas por semana é uma pessoa que pode ser boa. Mas o texto está dizendo, uma pessoa que em toda a sua carreira atingiu 10.000 horas de treinamento, essa é a pessoa número 1. E eu comecei a fazer um cálculo. O cálculo é o seguinte: para que eu e você sejamos o número 1 dessa vida, nós só precisamos treinar 3 horas por dia durante 10 anos. Apóstolo, está longe de mim. Eu não sei você, mas eu estou 8 anos pregando aqui, e falta só 2 aninhos para voar e vencer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo alinhar o seu pensamento que você pode ser o número 1. Quando, apóstolo? Quando eu tiver um objetivo em uma coisa. Eu não quero ser bom em muitas coisas, eu quero ser bom em uma coisa. Sabe o que eu estou dizendo? É que é Deus chamando e alinhando você. Davi não era bom em muitas coisas, mas Davi era bom, focado, determinado.
Você está entendendo o que Deus está falando? Eu estou profetizando pelo nome de Jesus, que Deus está chamando você para o tempo chamado secreto. Ajunta a hora no quarto, ajunta a hora em livro, ajunta a hora no anonimato. Mas Deus está dizendo, chegará um tempo que eu tiro você dessa situação e te apresento em lugares grandes e firmes. Só quem está entendendo, por gentileza, um brado de glória, aleluia, para Jesus que merece. É forte. Isso é maravilhoso, gente. Você conhece esse homem, e já falei dele aqui, o nome dele é Michael Jordan. Preste atenção. Sabemos que havia um dom dentro dele, que é o dom de jogar basquete. Só que, pelo incrível que pareça, na escola, ele foi rejeitado pelos próprios líderes que treinavam o time de escola. Como que pode um homem desse ser rejeitado por um professor? A resposta é que ele não era bom o suficiente. O que aconteceu com a mente dele depois da rejeição? Ele passou a treinar muito mais do que as outras pessoas. As pessoas treinavam num horário, e depois, quando o time saía, ele pegava a bola e arremessava mais de 1000 vezes a distância, até que acertasse. Só que isso ninguém viu, isso estava dentro dele. E o que aconteceu? Ele foi se tornando o primeiro. Ou seja, ele acumulou horas em treinamento. Então não foi por acaso. Sabe qual é o problema dessa geração? É o problema de cruzar os braços e dizer Deus faz. É Deus dizendo, eu já fiz. Ao que eu realizei está na cruz. Eu só preciso que você escolha uma coisa para fazer nessa vida, e que você treine todos os dias, e eu dou conta de abrir uma porta de excelência. Pai, que nere sempre faço. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui nesse culto? Amém ou não amém? Forte para Jesus. Serena e Venus Williams. Quem conhece a história dessas mulheres? Maravilha. Deixa eu colocar esse entendimento na sua vida. O pai dessas crianças, dessas duas meninas, projetou a vida inteira, do nascimento ao sucesso. O pai projeta. E essas meninas passam a treinar debaixo de chuva. Elas passam a treinar debaixo de sol. Elas passam a viver coisas sobrenaturais. Só que ela teve um mentor, que foi o pai. E o pai introduziu tanta grandeza, filha, na cabeça delas, que um dia perguntaram para elas: o porquê você acha que pode vencer? E ela dizendo, porque eu sou boa. E ela dizendo, eu vou lutar com a número 1 e eu vou vencer. Mas nunca tinha lutado tênis, nunca tinha disputado. Ela dizendo, eu vou e vou vencer. São pessoas que passaram tantas horas em treinamento, que ganharam tanta confiança, que estavam no anonimato. Só que alguém preparou elas para sair e ficar em evidência. E o dia que exporam em evidência, venceram, conquistaram, tomaram posse de coisas grandes. Só que entende, uma criança de 14 anos, ela estava com a mente fixa, sabendo quem ela seria e o que ela ia tomar posse. O meu maior arrependimento hoje é não ter a mente que eu tenho hoje, há 20 anos atrás. Como eu queria ter a mente que eu tenho hoje, há 20 anos atrás. A todos os dias eu ia plantar uma semente de 1%, até que alcançasse o 100, a nota máxima é melhor. Assim seria. Isso aqui é tão grande, que o sonho era do pai, e foi introduzido dentro das meninas. E quando as meninas foram entrevistadas, alguém diz assim, pai, mas o desejo é seu, o sonho é seu, e o sonho é do treinador, nós jamais seremos os campeões. A menina levanta dizendo, o sonho é meu, de 14 anos. Então um pai disse tanto na cabeça dela, você vai vencer, você é a melhor, você vai tomar posse de coisas grandes, você vai ser rica, poderosa, número 1. E uma criança vai acreditando, porque é um pai que está dizendo. Eu não sei se eu estou entendendo, ou você, sei lá, está voando. Está entendendo a mensagem subliminar? É um pai dizendo, filha, acredita, seja como uma criança, treina, mas ninguém vai dar crédito em mim, não interessa, treina. Ninguém vai investir em mim, treina. E o treinamento foi tanto,
que o pai segurou essas meninas, até que um dia ele disse: agora nós vamos expor elas. Quando elas foram expostas, elas eram as melhores já, entende? Eu não quero ser colocado em campo não estando preparado. Então que venha provas nesse tempo, e me aprove, para que quando eu for colocado em campo, em evidência, quando uma câmera tiver, o mundo estiver vendo, alguém vai dizer: este sim está aprovado, e é o melhor, é o melhor. Eu quero ser o número 1. Eu não vim aqui nessa terra para ser 2, 3, 4, não. Eu vim aqui treinar um povo e dizer em nome de Jesus que nós vamos chegar a essa grandeza. Quem está comigo nessa mensagem, pelo amor de Jesus, manda glória forte para Ele. Eu creio nisso. Isso é lindo. Muda para mim, por gentileza. Olha só. Você conhece a história deste homem conhecido como Thomas Edison? Existem 1000 tentativas que ele construiu uma lâmpada e deu errado. Apenas uma vez deu certo. Agora cai na realidade. Quanto tempo durou para uma tentativa? Há quantos dias pode ter durado para ele tentar uma vez? Ele passasse 1 ou 2 dias, montava a lâmpada, se prepara, calculava e tal. Quando ia experimentar, deu errado. Só que uma vez ele colocou e deu certo. O que eu quero colocar aí dentro de você é o seguinte: o que foi exposto? A hora que deu certo. E o que ficou em evidência? A hora que deu errado. A hora que deu errado são provas e tentações que nos fazem ser aprovados. Então abre a sua mente aqui hoje em nome de Jesus. Ou você continua sendo um banana, desculpe a palavra, e deixa a vida te levar, e todo mês você se contenta com aquilo que o inferno tenta dar todos os dias, provações, lutas, dificuldades, humilhações. Ou você engole tudo isso, é aprovado. Mostra para Deus que você está preparado para sentar na cadeira dos grandes. Então em nome de Jesus, seja hoje como uma criança. E se você está precisando de uma resposta de Deus, sabe que é Deus dizendo para mim: diga para minha igreja, digo Pai, diga que eles são meus filhos, digo Pai, diga que eles podem vencer. Você pode vencer, você pode chegar lá. O que eu preciso, apóstolo? Treina, se esforça, estuda, vai para cima, acredita, sai do anonimato, rapaz. Aleluia ou não aleluia? Quantos acreditam nisso, pelo amor de Deus? É forte. Agora vem comigo e mudo de novo o ritmo dessa mensagem. Preste atenção. Todas as pessoas que venceram na palavra de Deus, elas tiveram dons, amém, tiveram esforço e muito esforço, diga amém. Mas elas precisaram de um momento chave da vida para ser exposta a alguém grande. É isso que eu preciso colocar dentro de você aqui agora. Eu não sei se você já assistiu algumas matérias como essa que eu vou dizer. Teve um dia que eu estava assistindo uma matéria que estava apresentando um jogador de futebol. Esse rapaz, ele era capaz de driblar 10 ou 12 pessoas, ninguém conseguia tomar a bola dele. Isso estava numa rua. Ele colocou o som numa caixinha e chamava as pessoas dizendo: toma a bola de mim. Ninguém tomava a bola dele. O cara era muito bom. A pergunta é: por que ele estava na rua e pessoas piores que ele estão levantando troféus de campeões? Essa é a pergunta. Então não basta apenas ser bom, não basta apenas ser ótimo. Existe um momento chave da sua vida. Ei, preste atenção nisso. Esse é o auge da mensagem. Existe um momento chave que uma porta vai ser aberta e você precisa se apresentar. E não dá para ser pequeno, tem que ser grande. Eu vou dizer de novo. Existe um momento que você vai ser exposto e tem olhares que são grandes que vão olhar para você. E é naquele momento que você pode ser reprovado e perder tudo que você lutou, ou você pode ser aprovado e entrar em evidência, o seu nome vai dar o que falar. Amém ou não amém? Agora volte comigo na história de José. José revelou todo mundo na cadeia, amém. E se ele não revelasse Faraó, o que José seria? Simplesmente um bom profeta dentro da cadeia. Você está entendendo o que eu estou querendo levar você? Então você vai treinar muito para ser o melhor, mas você tem que estar atento que uma oportunidade vai ser aberta.
E nesse dia, você não pode ter desculpa, você não pode olhar para si mesmo, você tem que soltar o leão que está dentro de você e dizer: eu já fiz 1 milhão de vezes isso, dentro do meu quarto, agora eu vou fazer uma vez, diante de uma câmera e todos vão me ver. Diga glória a Jesus. Você está entendendo onde Deus quer levar você? Eu não sei se Deus ele vai preparar uma conferência dentro da empresa, aonde os diretores gerais, mundiais, vão estar conectados nessa conferência, e quem vai falar vai ser você. E quando você abrir a boca, alguém vai dizer: como pode? Que sabedoria é essa? Dentro de você, você sabe que você já disse aquela sabedoria 1 milhão de vezes debaixo do chuveiro, 1 milhão de vezes em oração no monte, 1 milhão de vezes trancado num quarto, e você se tornou melhor naquele assunto. Mas quando você abrir a boca, alguém vai dizer: eu nunca vi isso na terra, esta pessoa não é normal, ela é sobrenatural. Você está entendendo onde Deus está querendo levar você? Aleluia! Agora vem comigo. Qual que é o alvo e o cerne dessa mensagem? Existem os grandes, e esses grandes precisam que pessoas extremamente inteligentes se aproximem deles. Esses grandes têm o recurso, a evidência para te colocar em lugares grandes, como ele está. Então ninguém grande vai colocar alguém ruim ao lado dele. Porque o que traz evidência é quando você é o número 1. Quando você lembra do melhor da Fórmula 1, qual é o nome que você lembra? Você está entendendo? Este homem já morreu há muito e o nome ainda está em evidência. Agora olhe para mim, na escola dos vencedores, como você está aqui hoje, você pode aceitar a vida que você está levando e deixar dia após dia ser a mesma coisa. Ou você pode ser o melhor soldador, o melhor mecânico, o melhor advogado, o melhor na expedição, o melhor na contabilidade. Não precisa deixar, sempre tem alguém melhor que eu, não. Eu não estou colocando você em competição, eu estou colocando você e preparando para você ser colocado em evidência nessa vida. Diga glória a Deus. Mas para isso você precisa agora tomar uma posição. Você precisa colocar-se em treinamento. As pessoas que são número 1 treinam 3 horas por dia, durante 10 anos são o melhor do mundo. Então eu quero dar uma receita tão rala, tão pequena e simples a você hoje que está aqui comigo. Eu tenho 36 anos, se eu começar agora, treinar 3 horas por dia, daqui 10 anos, com 46 anos, eu sou o número 1 do mundo. Pouca gente deu glória porque você acha isso distante. Eu não acho isso distante. Lembra-se que 10 anos se passaram e você está aqui. Mas podem se passar mais 10 anos e você pode estar lá. Então a tua mente precisa abrir. Olha aqui, eu quero mostrar o pior problema que existe no dia de hoje. São as pessoas que elas aprenderam e executam o que aprenderam, mas não aprendem mais nada. Eu sei tocar e eu não aprendo mais nada, só aquilo que eu sei tocar. Eu sei pregar, eu só prego aquilo e não vou aprender mais nada. Essa pessoa será paralisada. Então não adianta as horas que ela faz mais, porque ela só está fazendo a mesma coisa. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou chamando você para um desafio novo. Sabe por que a tua vida está desse jeito? Porque o mundo evoluiu e a sua cabeça não evoluiu. Dentro de você, você pode dizer assim: eu sou o número 1. O número 1 tem resultados de número 1. Então se eu não tenho resultado hoje, significa que eu preciso voltar para o treinamento para ser o número 1. Então em nome de Jesus, você sabe que Deus falou comigo nessa tarde: ei, eu não te chamei para morrer na praia, eu não te chamei para morrer no deserto, eu não te chamei para ser mais um, eu te chamei para ser o melhor. O melhor. Eu não sei você, mas aguarde isso. Eu quero dizer isso em alto e bom som. Um dia você vai ligar uma televisão, um dia você vai pegar um celular e vai colocar uma notícia, e alguém vai dizer: apareceu um pastor do nada aí, esse homem é maluco, doido, mas parece que é o melhor, é o número 1. Eu acredito que Deus fará isso, porque eu não descanso até que esse dia chegue. Eu estou pregando que Deus vai levantar os melhores nessa igreja, o melhor
melhor advogado, o melhor médico, o melhor líder, o melhor guerreiro, o melhor homem, mulher, o melhor tocador, o melhor instrumentista, o melhor baterista. Eu não vim aqui para pregar para aqueles que estão desistindo, eu vim pregar para aqueles que vão ser o número 1. Tem alguém comigo aqui hoje, pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus? Então glorifique os céus. É forte. Aleluia. Agora vem comigo. Estou acabando. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele recebe um dom de Deus. Diga qual? De interpretar os sonhos. O texto diz que ele pode interpretar os amigos, os eunucos. Só que um dia Nabucodonosor chama ele. E quem é Nabucodonosor? É o rei. Daniel se apresenta. Só que antes de Daniel, quem se apresentou? Os magos, bruxos e feiticeiros. E ninguém tiveram sucesso. Aí o rei diz: quem revelar o meu sonho, eu vou exaltar essa pessoa. Então a exaltação está atrás da exposição do seu dom em público. Só 2 pessoas pegou. Se você acha que você vai ser exaltado, escondido, de maneira nenhuma. É Deus dizendo: tem alguém grande precisando. Rasgue o seu coração hoje. Seja o melhor. Enfrente o que tem que enfrentar. Passe por barreiras que tiver que passar. Mas se apresente. E quando você se apresentar, chame a atenção de alguém. Amém ou não amém? Daniel se apresenta, ele revela. E quando revela, ele é exaltado. Diga amém. Coloca 2 textos aí para mim, por gentileza. Eu quero acabar com essa mensagem. 1 Crônicas 12:2. 1 Crônicas 12:2. Preste atenção. Tinham por arma arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fungas e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Olhe para mim. Os caras da tribo de Benjamim atiravam arco e flecha com a mão direita e também com a mão e... Alguém sabe aqui escrever com as 2 mãos? Levante a mão para mim. 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Agora imagine atirar arco e flecha com as 2 mãos. O texto está dizendo que eles atiram pedra com as 2 mãos. São pessoas boas ou não? São pessoas expert ou não? E o texto está dizendo e mencionando sobre eles. Então o olhar da Bíblia estava sobre aqueles que estavam em evidência, que chamamos de bons. Eu quero ser como Davi, paga o preço como tal. Eu quero ser Daniel, paga o preço como tal. Eu amo a história de Jesus. Olha a cruz que ele carregou. Olha a situação que ele passou. Você entende? São sacrifícios que foram feitos e deu certo na exposição de todos, que trouxe evidência. Diga amém. Diga amém. Acabo, vira o texto comigo. Vai para o outro. 1 Crônicas 12:8 diz assim: dos gaditas passaram-se por Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, diga valentes. Homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Quem pegava os caras na corrida? Ninguém. O rosto dos caras era como leões, ligeiros como a gazela, rápidos e impressionavam com o seu rosto. É isso que eu quero colocar dentro de você. Apóstolo, eu quero ser poderoso, rico, eu almejo isso aí, mas como? É até os céus dizendo: eu preciso fazer mágica com você. Eu preciso fazer mágica porque você não se dedica a nada. Você entende o chacoalhão que Deus dá em mim e você hoje? Então é Deus exigindo de mim um sacrifício em cima de alguma coisa, para que quando isso acontecer, Ele me coloque em evidência. Então levanta a mão. Eu estou profetizando que uma porta para a exibição do seu dom prestes a se abrir. De novo, com cautela, eu profetizo em nome de Jesus que uma porta está sendo aberta, uma conferência na empresa está sendo chamada, alguém está te procurando, alguém grande estará com os olhos em você, e Deus dizendo: faça como o melhor.
Ei, pronuncie como o melhor, se apresente como o melhor. Deus está dizendo: chegará esse tempo, e esse tempo será de exaltação. Diga glória a Deus e aplaude a Jesus. Aleluia. Escute, existem 2 momentos da minha vida que eu fui provado e eu fui reprovado. E hoje eu tenho certeza disso. Eu só não sei a consequência que aquilo me gerou. Porque são provações que aconteceram em minha vida. E eu fui reprovado, mas não aos olhos do público. Eu fui reprovado onde ninguém me via. Só que aos olhos humanos não gerou consequência. Mas aos olhos de Deus, Ele viu que eu não estava pronto. E é isso que eu quero colocar dentro de você. Eu quero que você zere a sua vida hoje. É como um jogo. Se você entrou hoje como derrotado, se prepare. Treine, se esforce para você enfrentar tudo de novo. E enfrente a mesma aprovação que você foi reprovado no passado. Mostre para Deus que você está pronto agora. Eu estou declarando, sem medo de errar, as provações de uma amante na sua porta. As provações de um dinheiro tentando comprar o seu ministério, as provações de alguém tentar corromper os números e diante dos seus olhos, as provações da oportunidade de roubar alguém grande, as provações de enganar o próximo, as provações de não fazer uma caridade, as provações, todas elas voltarão, mas eu declaro que a igreja dessa vez está pronta para enfrentar e vencer isso em nome de Jesus. Eu quero declarar que estamos prontos para dizer não à tentação, não ao dinheiro, não à corrupção, não a tudo isso. E Deus vai olhar do céu dizendo: eu sabia, ele aprendeu, ela aprendeu, está pronto, envia para ela, é agora, as minhas bênçãos. Tem alguém que acredita nisso? Então, por gentileza, aplaude Jesus. Aleluia, aleluia.